A mulher não tem que buscar salvar esse homem, tentar, tipo, ai, vou fazer acontecer, vou tentar te salvar disso. Não, tá indisponível, essa é a regra. Tá indisponível. Cíntia C. Silva. Ela falou assim: homens que já sofreram em relacionamentos anteriores podem se retrair ao perceber que estão se apaixonando novamente? Sim, sem dúvidas. Homem e mulher, quando a gente fala de sentimentos, né, são diferentes, mas são parecidos. Então, é natural que uma pessoa que sofreu muito no relacionamento passado se retraia, se feche ao conhecer uma nova pessoa quando percebe que está se apaixonando, né? Mas aí que entra um ponto. É uma pessoa que está mal resolvida, né? Uma pessoa que ela precisa resolver essa questão do passado, porque não importa o que você viveu no passado, isso não pode ser um peso pro teu presente e pro teu futuro. Então a pessoa ela tem que buscar o caminho ideal seria a ressignificação, entender a importância que aquela pessoa teve na sua vida. Porque muitas vezes a pessoa enxerga um relacionamento ruim, algo ruim que ela viveu no relacionamento, como uma tragédia na vida dela. Quando, na verdade, talvez aquilo foi a coisa mais importante que aconteceu na vida dela. Ela só não tem consciência disso. Ai. Às vezes uma pessoa entra na nossa vida, bagunça a nossa vida para nos mostrar coisas. Ou vamos enxergar o lado bom das coisas. Se você viveu um relacionamento no passado ruim e você percebeu que aquilo era um relacionamento ruim e saiu, olha pelo lado bom. Você já viveu a experiência de um relacionamento ruim. Agora você já sabe. Ah, vivi um relacionamento abusivo, sofri. Não, olha pro lado bom disso. Você viveu a experiência, você sabe exatamente quais são os sinais, quais são os comportamentos, e você sabe exatamente o que não viver mais. Inclusive, foi dessa forma que eu ajudei uma amiga minha que foi casada, viveu um relacionamento muito ruim por muito tempo e não conseguia se libertar disso. Até ela entender que, poxa, de fato, eu vivi muita coisa ruim, mas eu aprendi muito, eu amadureci muito, e hoje eu jamais aceitaria o que eu aceitei no passado. Então, hoje, eu estou pronta para viver um relacionamento extraordinário, porque eu já experimentei o não extraordinário e não gostei. Então agora eu só quero. É igual quando você bebe uma bebida uma ruim e uma boa. E aí você decide que você só quer a boa, porque a ruim você já entendeu que é ruim. Então, Ai. ele pode sim se retrair, mas a mulher não tem que buscar salvar esse homem, tentar, tipo, ai, vou fazer acontecer, vou tentar te salvar disso. Não, tá indisponível, essa é a regra. Tá indisponível, deixa ele lá, deixa ele se resolver e vai viver a tua vida. Mas tá mandando muito bem, velho, isso aí. Tá vendo que eu te falei das analogias, das coisas que você coloca, assim, trazendo coisas novas, diferentes. Às vezes a gente já. Sim, É que eu te disse, sim. eu falo aqui na frente, é isso, né? A gente É fala. verdade. Às vezes a gente toca em pontos parecidos, mas você traz uma visão totalmente diferente. Eu tava no BBC, ele tava ali assim, ó. Concordando. É verdade. É muito louco isso, né, viado? Nossa, que é isso? E é verdade, esse negócio de Caceta. relacionamento ruim, o melhor caminho pra gente resolver um problema, né, é ressignificando, é enxergando diferente. Porque as coisas, normalmente, elas não são como são, elas são como a gente enxerga que elas são, né? Então, quando a gente tem um olhar muito negativo e só alimenta aquilo, aquilo vai ser ruim o resto da vida. E aí, você muitas vezes não vai conseguir se livrar daquilo, quando, na verdade, às vezes foi algo bom. Às vezes te ajudou a amadurecer. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela viveu um relacionamento muito ruim, em uma cidade tal, que ela morava, onde ela nasceu, cresceu, não sei o quê. Aí ela teve que, depois de um tempo, foi um relacionamento bem abusivo mesmo. Então ela teve que sair da cidade. Quando ela saiu da cidade, a vida dela mudou completamente. Completamente. Assim, absurdo. Tudo. Basicamente, antes ela vivia uma vidazinha muito limitada, numa cidadezinha muito mais ou menosinho, com os amigozinhos, tudo muito inho. Até que ela teve que sair dessa cidade por conta do relacionamento. Se não fosse o relacionamento, ela jamais teria saído. E viveu uma vida completamente diferente. Um novo emprego, um novo trabalho, novas pessoas, novos relacionamentos, tudo diferente. E aí hoje ela olha e fala, ainda bem que aquele traste arruinou minha vida pra eu ter que ir embora. Porque senão ela não teria conhecido isso. Então é saber enxergar o lado bom das coisas. Não que ficar cultivando, ainda bem que eu sofria. Não, mas saber
tirar um ensinamento daquilo que você passou, porque tudo, até a morte traz ensinamento, até a morte tem um lado bom. Então, por que não uma coisinha que a gente vive, né? E às vezes a pessoa fica se amargurando. Ai, eu vivi tal coisa. Poxa, a pessoa 20 anos. Ai, Sabe que eu comparo muito com um trabalho, com a parte profissional, os relacionamentos. E a gente que. eu também comparo bastante. A gente tava conversando antes do negócio de estratégia lá Ah, sim. de impulsionamento, tráfego pago e tudo mais, te contando ali. E às vezes, a gente, pra conhecer, pra aprender, a gente tem que testar, investir a grana. Isso, exatamente. Então você gasta lá 100, 500 reais, um exemplo, pra poder testar um público, ver se você vai atingir uma galera certa, um exemplo. E aí, sei lá, você não vendeu. Aí você fala assim, puta, joguei 500 reais fora, um exemplo, 100 reais fora. Aí você, não, agora eu já sei que pra esse Exato. público não Não funciona. funciona, exatamente. Agora eu não vou mais gastar 500 reais com esse público. Agora eu vou acertar de Agora verdade. eu vou um outro público X que vai engajar. Exatamente. Então, tipo eu assim, comparo muito também Eu- relacionamento. E aí, pessoa que emprego, eu trabalhei no lugar X onde me tratavam dessa maneira. Você já viu que é uma bosta, você não vai aceitar trabalhar num lugar onde você vê que os princípios daquelas pessoas vão ser próximos ao que você trabalhava e não gostava, caceta. Você começa a saber colocar limites, porque você consegue reconhecer. E se você não tivesse vivido, talvez você não ia saber reconhecer, porque às vezes a gente não entende ouvindo alguém falar, né? Ou vendo, a gente precisa viver na pele Nossa, para ter a experiência e falar, tá, já deixa isso entendi, assim mesmo. já entendi agora. Nossa.